Em tempo de transformação digital, você já se perguntou como implementar medidas de sustentabilidade ambiental, de governança e social? Bom, eu estou falando do ESG. Mas quando a gente olha para o mercado digital, como é possível implementar boas práticas? Bom, para isso eu vou conversar agora com a Malu Mello, vou fazer conexão com São Paulo. A Malu, ela é diretora de atendimento da agência Sachs e diretora de sustentabilidade da Anamid, a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Ô Malu, tudo bem? Seja bem-vinda ao Real Time 1, prazer te receber aqui. Oi, Caio, tudo bom? O prazer é meu pelo convite, principalmente por falar sobre um tema que está muito em alta, né, e de muita responsabilidade. Malu, como implementar, como colocar numa empresa digital, uma empresa desse universo, um conceito que não deveria ser tão novo do ponto de vista que a gente está falando mais dele agora, nos últimos 2 anos, e sim já deveríamos ter tratado dele há muito mais tempo. Mas nesse meio de transformação, como é possível implementar numa empresa, seja ela pequena ou de médio porte? Quando a gente fala de empresas de pequeno e médio porte, né, a gente acaba trazendo esse assunto mais para um segmento um pouco mais simples e facilitar a entrada desse tipo de assunto, né? Então a gente pode implementar, por exemplo, desde uma redução de consumo de energia, né, trazendo a colaboração dos próprios funcionários, né, colaboradores de uma empresa, até como, por exemplo, a implementação de algumas estratégias para gestão de resíduo, a adoção de algumas práticas, né, éticas e transparentes dentro da empresa, então fazendo com que algumas negociações dentro da empresa sejam feitas de forma mais transparente, assim como, por exemplo, entrar em alguns programas de reflorestamento, que hoje a gente tem também com facilidade. Sabe, Malu, um dia desse a gente exibiu aqui no nosso canal no YouTube, o RT1 Play, um vídeo que eu produzi aqui, que tratava da calculadora de CO2. E aquilo dali é uma ferramenta, assim, acho que ideal para quem está iniciando nesse universo de tentar entender as nossas, o que a gente pode trazer de prejuízo para o meio ambiente e aquilo também que a gente pode trazer de favorável, tentar reverter um pouco esse quadro. E ali é uma ferramenta, eu acredito, que possa ser fundamental para quem está nesse universo. Primeiro porque você consegue calcular a sua emissão de CO2 e também você consegue entender que eu não posso plantar essa quantidade de árvores, mas eu posso pagar para algum instituto fazer isso por mim. Está dentro desse universo esse exemplo que eu estou te dando? Sim, está dentro desse universo, tanto isso como até práticas simples, por exemplo, empresas que têm algum tipo de entrega ou que faz trabalho de entrega de algum produto, trocar algumas das entregas por entregadores de bicicleta, por exemplo. Então, isso também já é uma ação que colabora bastante para a ação de ESG dentro da empresa. Você é uma pessoa fundamental para que a gente consiga entender os dois universos da coisa, de quem está do lado do associativismo, como também quem está do lado empresarial. E por que eu estou falando isso? Porque quem está nessas duas pontas consegue entender como é que a sua agência consegue dar essa resposta ao mercado, e eu acredito que o mercado está começando a cobrar mais disso também, né? Muito importante, até porque não é só a questão ambiental em si, né? Tem a questão tanto da governança aí, do relacionamento que a gente tem com os próprios funcionários, com os colaboradores que a gente tem dentro da agência, o incentivo para atividades extra trabalho, né, ali que a gente chama, para melhorar a qualidade de vida, né, e não só direcionar realmente que esse funcionário, que esse colaborador esteja sempre de cabeça direcionada para o trabalho, sabe? Então, ajuda bastante e a gente é cobrado bastante para que esses funcionários tenham também esse respiro. O mercado tem começado a entender isso, Malu? Como é que o mercado tem começado a se cobrar, olhando agora do ponto de vista que você está numa associação? Acho que sim, e até depois da pandemia, a gente pode dizer que a gente teve uma melhora considerável, né, de qualidade de vida de alguns mercados, até principalmente do mercado digital, né, que a gente já tem uma facilidade de trabalhar home office ou híbrido, e esse formato de trabalho acabou colaborando bastante para isso, assim. E aí acaba que a gente fomenta e incentiva realmente para que as empresas entendam esse lado. Agora, eu vou abusar aqui da tua forma de ver essa novidade, esse conceito,
e dentro do mercado como você opera. Às vezes você precisa mudar um pouco a questão cultural, mesmo estando no ambiente digital, que as pessoas geralmente já têm uma facilidade de receber novos conceitos, de entender novos métodos. Às vezes precisa, né? Até porque as pessoas estão acostumadas a querer ter o controle 100% do que aquele colaborador está produzindo ali, né? Quando, na verdade, quando a gente abre um pouco mais o leque e deixa esse colaborador também um pouco mais à vontade, a gente acaba tendo uma qualidade de trabalho melhor também, né? Mas a gente quebra bastante paradigma. Então, a gente lida bastante com isso, todos os dias. Então, é muito fácil para a gente até falar sobre esse assunto. Não é fácil, não é uma coisa fácil de ser trabalhada, principalmente porque a gente precisa ter um contato diário e constante com cada colaborador, mas é viável e pode facilmente replicável. Bom, a gente também precisa falar de governança. Nesse aspecto que você mencionou, a agência que você é diretora, Malu, há um paradigma hoje, do ponto de vista, às vezes até jurídico, do ponto de vista do comportamento da empresa, comportamento funcionário, e ainda mais num ambiente 100% online, num ambiente 100% de home office ou híbrido. Quando a gente toma isso como exemplo, há uma série de discussões, que aí cabe tanto o papel da empresa quanto do funcionário, daquelas regras naturais do trabalho, por exemplo, das horas de trabalho. Às vezes as empresas se valem muito disso e acabam ultrapassando também aquela linha tênue que existe ali entre a liberdade de você pedir um favor e da obrigação do funcionário resolver. Como o oposto também é muito real. Como é que vocês conseguem dividir isso como exemplo? Acho que o que resolve mais isso é a gente ter algumas práticas éticas e transparentes com os colaboradores, né? Então é importante que esteja muito claro o papel de cada um e até onde ele pode ir ou não, né? Assim como do próprio colaborador deve existir também o passo de dizer até que ponto ele não pode passar, né? Então, sei lá, às vezes, dependendo do momento, no dia de trabalho, você tem o horário do almoço e acaba passando um pouco, né? Eu acho que é importante, ou até, às vezes, o seu colaborador, ele está dentro do horário de almoço, só que o horário de almoço, ele acaba que é híbrido, né? Então, a gente não tem um horário fixo como quando é com uma empresa presencial, né? Então, é importante que o colaborador traga também essa contrapartida. Olha, estou em horário de almoço, né? Então, daqui uma hora eu te respondo, e assim a gente vai conseguindo ter um bom relacionamento de forma transparente. É importante entender também que o outro lado precisa do tempo dele. O que você falou, às vezes, é interessante, porque você começou sua frase dizendo é preciso ter um acordo logo no começo de qualquer tratativa profissional. E isso é tão bom deixar como exemplo e deixar claro, porque às vezes ou você tem que ir com muito tato para dar uma resposta como essa para um chefe, ou o chefe também tem que ir com muito tato para pedir alguma coisa num horário inoportuno para um colaborador. Isso, às vezes, é motivo de barreira, hein, Malu? Que você está falando. Isso mas é que quando a gente tem esse processo já internalizado dentro da empresa, né, de governança, e a gente traz essa gestão interna mais transparente, a gente trabalha já desde a contratação, o aculturamento do colaborador para que ele não se sinta desconfortável de dizer que, por exemplo, ele está almoçando ou que o horário dele já encerrou, ou que de repente naquele dia específico ele tem algum compromisso. Agora, Malu, caminhando para o fim, vamos olhar para a Anamid agora, para a associação. Quando a gente olha, a Anamid tem diversos eventos durante o ano todo, a gente está encerrando 2023. O que vocês têm planejado para 2024 do ponto de vista de ESG? A gente vai trabalhar principalmente o aculturamento, né, das empresas, trazendo a informação e como isso pode ser aplicado dentro das suas corporações, né? Então, é importante as empresas entenderem o quanto isso pode fazer com que a empresa delas alavanquem realmente, uma vez que eu tenho funcionários mais capacitados, porque eles têm mais tempo e mais qualidade de vida para poder oferecer um trabalho de qualidade. Outra vez que eu tenho
uma relação de transparência com o meu colaborador, e esse colaborador se sente à vontade de me dizer as coisas que o incomoda também. E em outras tantas partes de sustentabilidade, né, a parte ambiental, que a gente vai trabalhar e ganhar também força para as empresas externas que pensam em nos contratar, que valorizem isso. Na verdade, se a empresa trabalhar todo esse conjunto, a chance dela crescer e da empresa prosperar ao longo dos anos é muito maior. Então, é importante que essas empresas entendam isso e trabalhem esse aculturamento, e é nisso que a gente pretende trabalhar em 2024. E quem está na curiosidade de entender como é que faz para ter acesso a esses conteúdos, a essas palestras, a essas rodas de conversa, como é que faz, Malu? Acessa o site da Anamid? Acesse o site da Anamid, entre em contato para saber como que faz para se associar. Acho que lá tem até um link que a pessoa consegue solicitar a associação, né? Para a gente conseguir entrar em contato e essa pessoa acabar tendo acesso a todos esses conteúdos e outros mais. Malu, obrigado por ter atendido o convite do Real Time 1 para esse bate-papo que a gente faz semanalmente com a Anamid, com os associados. Real Time 1 é associado da Anamid. Valeu mesmo. Volta sempre, viu? As portas estão abertas. Combinado. Obrigada, Caio. Obrigada pela oportunidade. Só para você ficar na tela um instantinho, enquanto eu me despeço de você, internauta. Muito obrigado. Curta à vontade, comente à vontade e segue a gente em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.